Uma serva do Senhor foi assassinada ao sair da igreja por 3 bandidos. Como sempre, não teve livramento e proteção nenhuma. Por aquilo que ela louvava, seguia e acreditava. Mas cadê os versículos bíblicos que garantem proteção do próprio Deus de Israel e do Jesus romano? Lucas 10:19 diz: Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Este versículo da Bíblia significa que Deus deu aos seus seguidores o poder de vencer a força do inimigo sem sofrerem nenhum mal. Salmo 91:7 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 118:6. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei. E eu vos trarei, e vos guardarei. Isaías 46:4. Ele te cobrirá com as suas pernas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Salmo 91:4. Então, eu poderia passar noites e dias aqui falando sobre salmos, versículos bíblicos que falam em proteção divina, como o próprio Jesus romano, quanto o Deus de Israel. Então, esses versículos garantem que o próprio Deus de Israel e o Jesus romano estão lhe protegendo e lhe defendendo de todos os perigos. Mas eu pergunto, isso acontece? Existe essa proteção de fato no nosso dia a dia? Claro que não, cara. É uma mentira teológica para enganar e manipular dependentes de mitologias cristãs. A Bíblia é cheia de versículos de proteção, mas nenhum desses versículos funciona na vida real. Agora, como é que algo que não funciona ainda quer que eu continue acreditando em uma porcaria dessa? Acreditando em uma porcaria que não pode alimentar uma criança agonizando de fome. Só se eu for muito retardado e louco, doente psicologicamente. Essa Bíblia é uma vergonha, promete, mas não cumpre. Onde muitas pessoas perdem a vida acreditando em uma mentira desgraçada, fazendo as pessoas de idiota e de ineptas. E ainda mais ameaça as pessoas se caso não acreditar nessas cebosarias, vai para o inferno. E por que a própria Bíblia não cumpre com as suas promessas, principalmente de proteção? Os versículos que estão nela garantem proteção aos seus servos. Mas na vida real e na prática não funciona. Agora ela quer que as pessoas acreditem em umas palhaçadas dessas, se ela mesma não cumpre com o que promete. Ora, se tu prometes algo para mim e não cumpres, como é que eu posso confiar e acreditar em ti? Aí fica difícil, não é? A mesma coisa é a Bíblia. Ela quer que as pessoas acreditem nela se ela mesma não cumpre com nada com o que diz. Afirma, só sendo uma pessoa muito retardada, alienada e desbaratinada para acreditar. Quem disser que existe proteção é um mentiroso ou uma mentirosa salafrário. Não existe proteção de Deus nenhum. A realidade confirma isso todos os dias. E o pior, são pessoas adultas
que ficam mentindo para ela mesma e para os demais. É uma vergonha total. Vamos ao vídeo a seguir. Aí ele traz uma matéria de uma moça que saiu da igreja e foi surpreendida e mataram a moça. Aí ele vai... Esse cara tem coragem de, nesse vídeo, falar de livramento de Deus, cara. Assiste aí, pra você não achar que eu estou falando demais. Olha aí, ó. Ela estava saindo da igreja quando mataram ela. Presta atenção, olha só, irmãos. Ela estava saindo da igreja, uma menina bonita, estudiosa, de família, bem criada, uma menina educada, e apareceu esses 3 andarilhos no caminho dela. Por que não levaram só o carro? Deixava a vida dela. Não, mas infelizmente interromperam a vida dessa menina, Natane Alves. Que Deus te receba e que Deus dê muito conforto a todos os familiares e seus amigos. Então, olha só, irmãos, é um absurdo. O que esse besta vai falar? Sabe desse caso aí? Você lembra desse caso, né? Então a menina estava saindo da igreja e foi pega aí, né? Por 3, parece que escreveram errado, 3 andarinos, né? Ou 3 criminosos, sei lá o que aconteceu. Mas só sei que essa menina perdeu sua vida também saindo da igreja. E eu falei no outro vídeo, né? Que por praticar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. Isso Ó, que merda. Aí as pessoas falam, mas vocês acreditam muito na Bíblia, que não sei o que tem. Cara, é o problema seu se você não acredita, mas a Bíblia, ela é realista, ela é verdadeira. Ó, né? que merda Tá esse lá, cara fala. Que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Era pai contra filho, filho contra pai. Hoje tá acontecendo isso. Agora, nem os evangélicos mais, irmãos, eles estão perdoando. É somente Deus pra te proteger, pra te guardar, pra te livrar. E os evangélicos mais? Assim, mas vocês não é crente, por que Deus não livrou ela? Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Se chegar o dia, se chegar a hora de Deus levar aquela pessoa, de Deus permitir certas coisas, Ele vai permitir, né? Só Deus mais, irmãos, infelizmente, é o que tá acontecendo hoje no nosso meio, né? Infelizmente. Cara, menina tão jovem, saindo da igreja, voltando pra casa, foi surpreendido por 3 andarinos, sei lá, criminosos, vagabundos, sem vergonhas, que precisam se converter, senão Jesus vai pegar eles, né? Precisa se converter, senão Jesus vai pegar ele. Ó, esse cara tinha que tomar vergonha na cara, né? Ele mostra uma verdade dura que não tem. Ele prova que não tem Jesus nenhum, lugar nenhum, não tem Deus nenhum. E o cara ainda tem coragem de falar de livramento. Ele ainda tem coragem de falar, amor de muitos esfriaria. Mas Deus permite. Que Deus é esse que permite uma coisa dessa? A moça saindo da igreja, do poder, saindo do setor que garante livramento, é surpreendida por 3 bandidos, vagabundos. E foi esse caso aí que chamou muita atenção também. A moça perde a vida. Aí a pessoa, vocês ouviram uma voz feminina falando que Deus vai confortar agora a família, que Deus recebeu a moça. Olha o tamanho do óculos na cara, isso tem fé, olha o tamanho do óculos na cara. E ele tem coragem de colocar uma verdade dessa e ainda mistificar. E se ele coloca a verdade, se gente, é uma coisa que a gente não consegue entender. Ele podia falar isso. Não sei o que dizer. A gente acredita muito no livramento de Deus. A gente acredita muito que há um Deus conosco, um Jesus conosco. Mas, quando acontece uma coisa dessa, a gente fica pensando realmente o porquê que acontece. Aí seria sólido. Mas a religião é tão desgraçada, a religião é tão prejudicial na mente. E outra coisa, o que eu tô falando aqui vai ter um monte de defensor dele, que vai falar aqui besteira aqui no meu canal, que vai me xingar, que vai falar um monte de bosta, que acredita que tem um Deus numa igreja, um Deus cuidando de evangélico. Ele falou, até os evangélicos não estão perdoando, como se os evangélicos fossem blindados. Evangélico e nada é a mesma coisa, cara. Evangélico, ateu, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, católico, é tudo, não tem ninguém que tem livramento de nada, porque não existe nada para livrar nada. A vida é essa e acabou. Não tem outra coisa, não tem meio termo. Aí vem um monte para vir aqui, ó, um montão que são seguidores dele, lá no canal dele, para fazer ele ganhar dinheiro mentindo. Quando eu digo mentindo, não é pelo que ele propaga, é pelo que ele fala, a mentira mística. É o que ele acredita, é a mente dele, é o que tá ali impregnado na mentira. E como ele, tem vários ali no Instagram, no TikTok, no Quai, no Facebook, aqui, vários, da mesma forma.
E as pessoas não entendem que isso é um contraponto, cara. Que isso não faz sentido com a realidade. Como é que a pessoa está dentro de uma igreja louvando nada, louvando as paredes e as cadeiras. E a pessoa sai da igreja e a pessoa é surpreendida com bandidos e a pessoa simplesmente morre de uma forma tão dolorosa, trágica e cruel. Aí ele vem mistificar. Aí ele vem dizer que Deus dá livramento. Aí ele vem dizer que no final de tudo ele diz que Deus permitiu, que Deus permite, quando chega a hora, se merda na mente de religioso. Quando o religioso fala que chegou a hora, quando a pessoa morre de qualquer jeito porque chegou a hora de Deus, ele está falando de predestinação e não está nem entendendo. Se existe predestinação, para que as pessoas precisam estar em igreja, acreditando em nada em igreja, moço? Se existe alguma coisa predestinada, vai ter que acontecer daquela forma. Vocês estão entendendo o contraponto na mente do religioso? Ah, não, mas o que nós falamos aqui não tem sentido. O que tem sentido é o que eles falam. Eles acreditam em Salmo 91, eles acreditam em livramento de um Deus, eles acreditam em um Jesus que salva, que cura, que batiza, que faz e acontece, a puta que pariu. Agora, quando chega um assunto como esse, ele propaga no canal dele. E ele diz ainda, irmão, nem evangélico mais estão, nem evangélico eles estão respeitando mais. Não! Grandes merda, né? Grandes merda. Moço, ninguém tá livre de nada, não. Sabe por quê? Porque não tem Deus em lugar nenhum. Aceita que dói muito menos, cara. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem Espírito, não tem anjo, não tem bosta nenhuma fora do plano físico. Será que vocês não acordam? Vocês vão ficar o tempo todo, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, mistificando tudo, profetizando mentira. Assim, igual esse Lucas aí, tem um montão na internet. Eles ganham dinheiro mostrando uma verdade e mistificando a verdade. Eles ganham dinheiro mostrando uma coisa e falando outra e vivendo outra. Moço, como é que um ser humano tá numa igreja, independente da idade, numa igreja, tá ali louvando, coberto de paz, de alegria, louvando a um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que batiza, um Deus que liberta, um Deus que livra, e depois sai da igreja e acontece isso? Ô Lucas, tome vergonha em sua cara. Vai estudar, cara, eu acho que você precisa estudar. Será que você não para entender que isso é um contraponto? Será que você não para entender que isso é uma contradição da vida? Porque Jesus é isso, porque Jesus é isso. Que Jesus, coisa de Jesus nunca existiu divinamente falando, cara. Isso é uma mentira romana. De forma divina, nunca existiu nenhum Jesus, cara. Pode ter existido um ser humano dando uma de maluco, dizendo ser salvador da humanidade, morre e transformam ele em herói, rapaz. A gente tá aqui o tempo todo falando pra vocês. Pode vir os defensores dele falar besteira aqui no meu canal, porque eu sei que vem. Eu sei que vem os defensores dele, porque ultimamente, o que tem de mensagem burra no meu canal não é brincadeira. Quando eu chego, tem mensagem que, cara, dá nojo. É nojento o que a gente vê. Eles conseguem contradizer o contraditório. Eles conseguem defender uma merda. Muitas vezes, olha, o cara tá com óculos desse tamanho na cara. O cara tá precisando da medicina, precisando de ciência. Não tem suporte nenhum e fica falando merda. Rapaz, quando a gente vê um caso como esse, uma moça, uma jovem que ainda não viveu o que deveria viver, sai de dentro de uma igreja evangélica e é surpreendido do jeito que ele mostrou o caso aí e não tem livramento nenhum. Quando a gente vê um caso como esse, isso aí, moço, é para destravar a mente até de camelo, de hipopótamo, de capivara, de qualquer tipo de animal. É para destravar a mente e fazer entender que não tem nada em lugar nenhum. Não para mistificar, rapaz. Será que eu falo grego aqui, gente? Todo dia falando aqui... Mesmo assim, rapaz, nós estamos vivendo a pior
pandemia de todos os tempos, que é a pandemia religiosa burra na mente desse povo. Quando você tem uma fé sólida, eu não tenho nada contra a fé sólida é essa. Olha, eu acredito que não viemos por acaso. Eu não tenho esse tipo de fé, viu, gente? Mas tem gente que não tem como se desligar dessa mentira. Eu não acredito que viemos por acaso, acredito que tem aí um arquiteto que arquitetou tudo. Eu agradeço pela vida, prefiro não falar nada e fico na minha, vou trabalhar, vou viver, vou cuidar da minha família. Aí seria uma fé sólida, mesmo não funcionando, mas seria sólida. Agora, quando o cara cria um canal, quando o cara cria uma plataforma para ganhar dinheiro, para mostrar uma realidade fora do que ele acredita, no contraponto do que ele acredita, e depois ele colocar o misticismo no meio, sabe? É a mesma coisa, cara, do cara chegar assim, em cima de um tapete, lindo e maravilhoso, e cagar em cima. E ele colocar assim um montão de bosta em cima do tapete, e aí aquele odor, e ele dizer, não, isso aí é para enfeitar o tapete não seria bonito, lindo, se não fosse isso aí. É a mesma coisa, o cara pega uma realidade dura, cruel, uma prova que não há nenhuma divindade em lugar nenhum, que não tem livramento, e chega em cima, coloca um monte de bosta mística, aí é de lascar. Aí e tem um monte apoiando. É um montão, quando eu digo monte é um montão, isso é uma linguagem bem interiorana, monte. Quando eu falo um monte é um montão, viu? É uma quantidade aí grande. E vem uma quantidade grande de trouxa e de financiador, de gente besta, e vai lá apoiar. É verdade, irmão, é Deus. Aí agora começa a falar dos criminosos, né? Ah, Deus vai cobrar, a justiça de Deus vai vir contra os criminosos, aquela coisa toda. Se a justiça da terra não pegar esses criminosos e colocar na cadeia pra pagar pelo que fizeram, não tem justiça de Deus coisa nenhuma, rapaz. Para com isso, rapaz. Justiça de Deus. Um Deus ia deixar acontecer isso pra depois fazer justiça. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, como vocês dizem, ia deixar acontecer tudo o contrário do que ele projetou. Ele projetou para ser tudo bom, aí acontece tudo o contrário, aí ele vai cobrar depois, aí vai fazer justiça depois. Que Deus incompetente é esse, rapaz? Você acha que se Deus existe em algum lugar? Aí ele vem falar da Bíblia. Tá lá na Bíblia, irmão. Tá lá na Bíblia mesmo, destruição, mulher que é morta por conta amando de Deus, seres humanos, crianças. Isso ele não fala no canal dele. Tá lá escrito na Bíblia que crianças eram mortas amando de um Deus por conta de vingança. Isso ele não fala. Tome vergonha em sua cara, rapaz. Tome vergonha em sua cara e vai ver a vida do jeito que a vida é. Não é questão de fé, igreja, não. Você pode ter sua fé, pode propagar o evangelho da mentira no seu canal. Agora, pegar um caso tão dolorido como esse, um caso tão trágico como esse, para mistificar. Fico por aqui, mas eu volto, não tenho nada contra o ser humano. Eu estou falando da ideia do que propaga. Volto e volto com novos argumentos e novas indagações. E esse mês, o mês em curso, março, este mês, o pau vai quebrar na casa de Noca aqui. O pau vai quebrar, o bambu vai gemer, mas eu vou falar a verdade aqui mais ainda do que eu falo todos os dias. Fico por aqui, mas eu volto.